nós vimos aqui a ascensão e a queda de um império maior do Ocidente, que foi o Império Grego. A gente pode chamar de império não em termos de ideologia política, mas em termos de estrutura, né? Estrutura política, social, cultural, artística, filosófica. Então, jamais sobre a Terra passou uma falange de espíritos reencarnantes aqui, que o Emmanuel diz que são espíritos de capela, mas que deram uma alavancada na nossa civilização, no nosso momento principal de necessidade de crescimento social, político, artístico, filosófico, etc., e que essas pessoas propiciaram, porque vocês viram como é que a Acrópole foi construída? 400 a.C., aquela estrutura de engenharia, com uma tecnologia precária, né? Se hoje nós tivéssemos que construir um monumento desse, sem dúvida nenhuma que a tecnologia seria outra, muito menos sacrificial por conta das pessoas que ajudaram a construir, mas não menos portentosa. Agora, naquela época, se construir um monumento desse imenso, com a precariedade humana de material adequado, é qualquer coisa extraordinária para essa época, concordam? Então, sem dúvida nenhuma, durante esse período, esse século, floresceu tudo isso que nós já comentamos. E foi nesse período que Sócrates, Platão e Aristóteles nascem aqui entre nós, né? Aristóteles já vem na decadência de Atenas, ele foi o preceptor de Alexandre. Alexandre vai ser o grande divulgador da cultura grega por todos os locais onde ele andou e, portanto, ele foi não somente um conquistador, mas ele levava consigo o helenismo, a cultura grega e tudo aquilo que constituiu a magnitude desse império, né? Muito bom. Portanto, a Grécia Antiga dá para nós uma ideia do que ela significou para a nossa civilização, nós que somos herdeiros deles. E nós espíritas também, porque o pensamento, a formulação de pensamento, o desenvolvimento do pensamento espírita tem as suas raízes na Grécia Antiga, não tem na teologia judaica não, como todo mundo pensa, ok? Então, por diversas gerações, extraordinárias figuras nas artes, na filosofia, nas ciências, no pensamento, renasceram lá. Nenhuma nação, teve em qualquer época tal resplendor na história da humanidade. Portanto, foi um empenho, uma força criadora imensa que ocorreu naquele momento na Grécia clássica. Antes do cristianismo, teve as suas colocações filosóficas, manifestações artísticas, costumes influenciados pela religião pagã que professava. Então, a Grécia clássica foi inspirada pelas divindades gregas, que nada mais era do que a projeção da sua própria personalidade e da sua própria cultura vigente naquele momento. E ela foi tão válida que todos os impérios, em termos estruturais, ideológicos, filosóficos, políticos, etc., que vieram depois, tentaram copiar a Grécia, como no caso do Império Romano, né? O Império Romano copiou até as divindades gregas, né, para o seu panteão de deuses. Indiscutível, porém, com exemplos em Sócrates e Platão, que apesar de desconhecimento do cristianismo de Jesus de Nazaré, preparou o mundo para a sua aceitação. É incrível a gente notar esses lances, essas luzes que vão sendo projetadas aqui e ali para que depois sejam reunidas num conjunto só que seria o cristianismo. Daí o Emmanuel dizer que esses foram os precursores da mensagem de Jesus, né? Filosofia e artes gregas foram agentes de um processo de mudança, sem dúvida nenhuma. Você começa a mudar a civilização através de dois itens importantíssimos, que são filosofia e arte. A arte é a projeção do intelecto humano, das ideias, das fantasias humanas, mas principalmente do sentimento e da sensibilidade humanas. As raízes culturais foram plantadas, portanto, no chão helênico. Outros povos não conseguiram equiparar-se aos gregos. Por mais que a gente busque entre os povos mais antigos, as culturas antigas, a gente não encontra similitude com os gregos. A escultura, o teatro, a arquitetura, a vocação para o pensar, segundo alguns historiadores,
pensadores e filósofos, arquitetos e artistas foram todos os gregos. Então foi uma reunião muito interessante daqueles que estavam no poder com Péricles, mas também o povo aceitava essa ideia e alavancava para frente. Só posteriormente, passado um certo tempo, é que os inimigos do Péricles começaram, sem dúvida nenhuma, movidos por sentimentos menores, né, como só ia acontecer a todo missionário que traz consigo a sua missão, mas também aqueles que querem que essa missão não se desenvolva, né, por questões mesquinhas, menores. Então, sem dúvida nenhuma que o Péricles também, mesmo sendo um homem de sua época, um guerreiro, mas era um missionário, alavancou tudo isso que vocês viram, sem dúvida nenhuma que ele foi combatido e foi, sem dúvida, prejudicado por essas vibrações menores, né? Porém, dentre todos, projeta-se na antiguidade, a eternidade, a figura majestosa de Sócrates, um homem de aparência comum, estatura baixa, sem atrativos físicos, mas de uma envergadura moral e intelectual que superou seus antecessores e todos os que vieram depois dele. É interessante a gente notar que muitas vezes quando você pensa em missionário, você pensa em alguém bonito, majestoso, com uma aparência condizente à sua fala. Mas, na verdade, Sócrates não tinha nada disso. Ele era um homem baixinho, troncudo, feio, né? Andava com umas roupas ali, a primeira roupa que vinha, ele pegava, vestia, etc. Mas quando ele começava a falar, meu Deus do céu, né? Assim como outros missionários do bem, Mahatma Gandhi, que também era um homem pequeno, baixinho, de estatura pequena, não é? Mas que quando começava a falar suas ideias, permaneceram até hoje a toda a humanidade. Chico Xavier, a mesma coisa, né? Então, não é a beleza física aí. A beleza física é apenas a projeção de uma ideia daquilo que seja a perfeição do mundo das ideias. Porque, na verdade, o que vale é o conteúdo, né? E não a aparência. E Sócrates era mestre nisso. O seu nome é marca do tempo, tal como Jesus, que separa a antiguidade clássica e antecipa o iluminismo grego. Antes de Sócrates vieram os o quê? Os pré-socráticos, né? Todos os pensadores que estavam em busca do arquê de todas as coisas, da origem de todas as coisas, do elemento primordial de todas as coisas, né? Surge Sócrates e aí o ponto de desenvolvimento do pensamento vai ser focado no desenvolvimento e na descoberta do que é o homem. Afinal, o que é o homem, né? Do que ele é constituído, por que ele se manifesta dessa forma. Então, eu imagino que Sócrates e Platão, vendo a grandiosidade do Império Grego, em comparação com outros povos de civilização um pouco mais modesta, sem dúvida nenhuma, que causava estupor, espanto a todos eles. Como é que o homem pode fazer tanta coisa bonita, mas, paralelamente, outros não? Por que não fazem, né? Por que nós fazemos e não? Então, nós somos a elite da civilização, né? Sem dúvida nenhuma. E era assim que eles pensavam.